esse processo do eremita, do voltar-se para si, de se auto-iluminar, fazer os processos de cura, leva você a essa nova situação afetiva aqui. Bem-vindos, gêmeos de Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do seu mapa. O meu nome é Jean e é um prazer ter você aqui. Gratidão você que voltou, você que ficou e você que chegou. Gêmeos, vamos para mais uma leitura? Lembra que é uma leitura geral, coletiva, intuitiva, atemporal. Nem tudo vai servir para você. Se não servir, não tem problema. Solta para o universo para que chegue em quem precisa. Certo? Então vamos lá. Pedindo a bênção e a proteção de Deus, os guias e mentores de luz que ancoram esse trabalho, para que possamos levar as mensagens necessárias a cada coração, tendo a convicção de que assim é, decretamos, está feito, está feito, está feito. Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou aspectos fortes do mapa. Que momento de vida é esse? Dos geminianos que estão conosco hoje aqui. Que momento de vida é esse? Amor perdido, se renda, cura, liberação. 35, 3 mais 5, 8, carta da força, no oculto. Carta da Imperatriz e carta do Papa também, olha que interessante. Gêmeos, bom, essa primeira energia, não sei o que vem na sequência, então segura a periquita, talvez tenha mensagem para você também. Eu tô falando aqui com alguém ou que perdeu um amor recentemente, ou teve muitas perdas no campo amoroso. Pessoas que sempre se comprometeram, pessoas que sempre quiseram viver uma história, uma relação, até mesmo idealizaram muitas coisas, né, gêmeos? Mas depois você percebeu que tá tudo bem, era o que você podia naquela época. Sabe quando a gente idealiza e romantiza demais as coisas? Esse é um momento, gêmeos, que está sendo muito propício para você se curar desses movimentos amorosos e afetivos que não foram bem sucedidos. E aí, cabe uma reflexão. O que será que é uma relação bem-sucedida? É uma relação que dura a vida toda, cheia de perrengue, dificuldade? É uma relação que dura 10 anos, onde vocês vivem aquilo numa intensidade de amor, depois entendem que já não há por que mais seguir juntos? É uma relação de 15 anos, de muitos altos e baixos, e depois isso finaliza? Não tem uma fórmula pronta, nem uma receita para dizer qual é o tipo melhor de relação. O que eu entendo que eu deva compartilhar com você é que a relação é a que está colocada a você, que te traz alegria, satisfação, tropeço sim, porque toda relação traz isso, né? Construção e respeito mútuo entre vocês dois. Independente do tempo que isso dure, independente de quanto tempo isso fica estabilizado como uma relação de casal, né? Esse respeito ele é fundamental. Então, que você tire as suas conclusões sobre o que é uma relação positiva, boa, na sua concepção, a partir do que a gente está refletindo aqui. Não tem resposta pronta, tem apenas sugestão de reflexão. Então, independente do tempo que você viveu essa situação, essa história, independente de como foi a sua história, a sua jornada, a sua vida amorosa até aqui, estando você com alguém ou não estando você com alguém, importante entender e fechar estes ciclos de relações passadas. Para alguns, é uma pessoa bem específica. É uma situação que te magoou, que te feriu, que você sabe quem é e que traz isso no seu coração. Para outras pessoas não é uma situação ou uma pessoa, já faz tanto tempo já, mas é uma soma de várias situações e pessoas que passaram pelo seu caminho
e que tiveram finalizações muito parecidas, seja por traição, por falta de confiança, né? Enfim, N questões que você pode ter passado num modo repeat aí na sua vida, conhecendo pessoas diferentes, mas no fundo vivendo as mesmas situações. Eu aproveito esse momento para dizer que quando a gente vive situações repetidas, mesmo que em lugares ou com pessoas diferentes, é porque a gente não tomou o aprendizado que aquela situação queria nos trazer. Então rememore e revisite a sua história amorosa e pense naquelas em que o começo, meio e fim foram muito parecidos. Qual é a lição oculta por trás dessa experiência? O que é que você tinha que aprender nessa situação? E por que essa situação insiste em se repetir e aparecer no seu caminho? Não é por acaso, mas para que você entenda e quebre esse padrão, é importante você compreender a lição por trás dessas experiências dolorosas, que muitas vezes, como eu disse, se repetiam exatamente igual, ainda que fossem lugares diferentes, contextos diferentes, pessoas diferentes. Porque existe algo na sua energia que acaba atraindo ou acabava atraindo essas mesmas situações. Consegue compreender que, na verdade, no fim, é tudo sobre nós mesmos? É, gata. Movimento de cura dessas situações de passado, tá, gêmeos? Vamos entender um pouco mais? Eu tô meio fanho hoje, fanho, porque eu tô gripado. Então eu peço já desculpas aí, que a minha voz não vai estar a melhor essa semana, tá bom? Muito bem. O que o tarô tem para dizer hoje? Enquanto eu embaralho, convido você a deixar seu like, a se inscrever, ativar o sininho da notificação. Isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá, meus amores? Tarô, o que você tem para contar hoje para Gêmeos? De ascendente, Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou aspectos fortes do mapa? Rei de espadas, elemento de vocês, né? Elemento ar. O que é esse rei de espadas ou quem é rei de espadas? Veio tão bonitinho assim, né? Tchuk, eu vou ter que pegar. 6 de paus. Pagem de paus. 6 mais 1 do pagem, 7. Eu já te digo o que foi, qual é a lição. Tome nota, viu, querida? Anote. Anote que eu vou trazer algumas ideias do que pode ser essa lição que você precisa aprender ainda. Aqui eu tô falando com pessoas que se entregam, né? Pessoas que... eu me identifico um pouco com essa energia, né? Que querem viver aquela sensação, aquele movimento de afeto, de amor, de conexão, né? Profundo. Só que existe um movimento aqui, Gêmeos, muito importante de você voltar-se um pouco para a sua racionalidade também. O que isso quer dizer? Você muitas vezes recebe sinais de desinteresse, recebe sinais de não preocupação, sinais de não validação do seu afeto. E acaba ignorando isso para viver o momento. Às vezes você está conhecendo alguém, aquela pessoa vem, no primeiro momento é super gostoso, começa a conhecer, começa a sair, e de repente essa pessoa começa a dar sinais de que talvez o interesse dela não é que não seja interessado em você, mas talvez o interesse dessa pessoa seja diferente do seu. Né? Então, se tem geminianos aqui que está buscando um relacionamento sério, às vezes se conecta com alguém que fala de poliamor, né? Que é uma coisa mais relacionamento aberto. Enfim, tenho a minha opinião sobre isso, mas se você vive isso, que Deus te abençoe. Há um descompasso e muitas vezes, gêmeos, você acaba mantendo uma situação
Quantas vezes eu já fiz isso também, né? Pensando aqui, sentindo no seu coração e sabendo que aquela pessoa tem aquilo para oferecer. A grande questão aqui, gêmeos, nesse momento, é você perceber com a sua intuição, com a sua sagacidade, que a pessoa às vezes tem algo a oferecer que não é o algo que você busca. E aí você entra numa luta e num conflito e numa contradição, porque você quer que a pessoa ofereça aquilo que você quer. Não vai ser assim, gêmeos. Ela vai te oferecer o que ela tem. Tá bom pra você? Pega e leva. Não tá? Tchau. É aquela ideia, né? Ai, quando eu casar eu vou ajeitar a pessoa. Gente, pelo amor de Deus. A gente não ajeita ninguém, malemar a gente. Então você começa a entender todo esse movimento que está por trás das sequências de repetições de padrões de relacionamento que Gêmeos vem vivendo aqui, né? Então perceba, meus amores, aqui se você não está nessa dinâmica ainda de às vezes alimentar coisas que você sabe que não tem futuro, tá? Falando bem no bom português. E eu comecei falando dessa postura mais racional, né? Telzinho chegou aqui. Essa postura mais racional no sentido de você prestar atenção nesses sinais, né? Esses sinais chegam e tocam tanto a sua mente quanto o seu coração, a sua intuição. Quantas coisas você não podia ter evitado se você tivesse dado atenção àquela intuição, aquele pensamento que vem conectado com o coração. Nossa, gente, quantas vezes, não só no amor, na vida, né? Vem aquele recado, cuidado com essa pessoa. Não, imagina, ela é super querida. Passa uns meses, pronto. Então, estar atento a essas mensagens que chegam são bem importantes também, tá? E o que que vem na vida amorosa de Gêmeos, já que estamos falando de amor? Tem alguma coisa para vir na vida amorosa de Gêmeos? O diabo caiu lá em cima de amor perdido. Você tá vendo como que você tá aprisionado ainda em alguém, em alguma situação ou em alguéms de passado? A vida amorosa de Gêmeos desbloqueia a partir do momento em que você faz o processo de liberação, de soltar. Se você quer se abrir pro novo, aqui tem pessoas casadas que querem novo amor. Gente, se você quer se abrir para o novo, você precisa soltar aquilo que ficou no passado, se liberar e se colocar numa energia de disponível para o novo, né? Até porque se você está numa relação e quer um novo amor, qual é a mensagem que você emite para o universo? O que que você emite para o universo? Você está disponível estando casado com alguém energeticamente? Não. A sua indisponibilidade para o amor emite uma frequência para o universo de atração de um alguém indisponível para o amor. E daí você se conecta a alguém casado, você se conecta a alguém que vai querer ser só amante, você se conecta a alguém que também está vivendo a mesma dinâmica que você e não pode assumir nada sério com você. Precisamos entender estes processos para conseguir tomar decisões diferentes e sair dessas dinâmicas que, no fundo, são muito prejudiciais para nós. Não é verdade? O que mais? O que mais? O eremita. O que tem esse eremita? Cavaleiro de paus. Invertido, mais um. Muita carta. Já entendi. Eu vou falar isso. 10 de copas.
Antes de iniciar uma situação nova, porque ela existe, ela vai vir, ela está sendo construída. Você precisa se recolher. Entender seus sentimentos, entender o que tipo de pessoa você está buscando, fechar os ciclos lá atrás, encerrar relacionamentos que não são funcionais, que já não existem, mas você insiste em manter. Esse processo do eremita, do voltar-se para si, de se auto-iluminar, fazer os processos de cura, leva você a essa nova situação afetiva aqui. Só que você precisa fazer os movimentos. Esses movimentos de cura e liberação. Por isso que essa carta da cura vem aqui. Ou seja, existe amor para mim, Jean? Claro que existe. Só que existe um passo a passo que precisa ser seguido antes dessa história chegar. Porque imagine, se a espiritualidade coloca no seu caminho uma pessoa para você viver uma relação, uma conexão de almas, ou alguém que de fato está muito conectado à sua história, mas você está com esse enrosco todo aqui, como é que fica para construir algo novo? Trazendo toda essa bagagem de mágoas, ressentimentos, ex-relacionamentos, e até algumas pessoas aqui trazendo o seu relacionamento para um novo relacionamento. Consegue entender isso? O tarô nesse canal, ele serve como uma ferramenta de terapêutica e de autoconhecimento, e ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não posso inventar uma história sendo que ela não está aqui contada. Porque eu poderia fazer vários vídeos aqui falando da tua alma gêmea está chegando, falta uma semana. Só que, igual eu vejo vários canais fazendo, né? Mas é mentira. É injusto, é desleal. E a minha mentoria jamais deixaria eu fazer uma coisa dessa. Ou se eu fizesse, eles me abandonariam. Porque estaria indo contra o propósito que é esse trabalho. E eu espero que o grupo de pessoas que estejam aqui assistindo até agora sejam pessoas que consigam entender a mensagem que está sendo dita aqui, para que o seu campo de amor, de afeto seja desbloqueado e liberado, para que você consiga encerrar e fechar esses ciclos todos de passado. Por favor, como que esse grupo, o que esse grupo pode fazer para conseguir encerrar esses processos de passado que não permite eles a avançarem num caminho novo de vida amorosa? Ó, olha as pessoas aqui caindo. Uma pessoa, outra pessoa da sua vida. As de ouro. O que mais? 10 de espadas. Primeiro de tudo, gente, existem pessoas que têm filhos aqui, tudo, né? Que tem amante, né? Tem um marido, tem um amante, e tem uma preocupação com dinheiro. Gente, como é que eu posso dizer isso? Sem soar. Escolhas precisam ser tomadas. Se você quer construir uma relação de reciprocidade, de amor, de conexão, né? Isso está disponível, como eu falei. Mas decisões precisam ser tomadas. Decisões precisam ser tomadas, meu bem, porque a gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. Entende isso? Então tem muita gente apegada à vida material que tem hoje, estruturada, né? Ah, meu marido, detesto ele, mas a gente está junto porque já faz tanto tempo. Isso é justo com ele ou com você? Ah, mas a questão financeira, vai trabalhar, recomeça. Só que isso é uma escolha que tem que ser sua. Você pode pegar essa mensagem que eu estou passando aqui, entrar por um ouvido, sair por outro e continuar seguindo a sua vida em busca do príncipe encantado, estando casada com outra pessoa. Ou você pode escutar essa mensagem,
Fazer as finalizações, isso é interno, gente. É um processo interno. Como é que eu faço essas finalizações? Primeiro dentro de você, né? Faça o Ho'oponopono por 21 dias, né? Liberando esses sentimentos das relações passadas. Faça uma mesa arturiana para limpar contratos, pactos negativos, coisas que você ainda carrega, né? Vai fazendo os movimentos dentro de você para que isso reflita no externo. Mas todo esse paranauê, ele começa dentro de você, tá? E está nas suas mãos. Está nas suas mãos, gêmeos, decidir seguir um novo caminho ou continuar alimentando esse que você já se encontra. Comenta para reforçar essa energia. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Vamos com o tarô dos ancestrais, ver se tem mais alguma coisa aqui ainda. Temos mais alguma coisa para Gêmeos, de Sol, Lua, Vênus, Júpiter? Geminianos. O que mais que eles precisam saber hoje? 2 de ouro. 8 de espadas. Veio como bloqueio, né? Veio cruzada. Mais um. Eita, muita carta. 4 de ouro. Gêmeos, o que te impede de seguir é o seu apego, a falsa sensação de equilíbrio, a falsa sensação de estabilidade. Ao se sentir aprisionado dentro dessa situação, achando que não vai dar conta de criar um cenário diferente, você fica muito apegado a tudo isso, a tudo como é, tudo como está estabelecido e sofre justamente por isso. Então é importante que você perceba-se nesse movimento, de quanto você ainda segura também essas mágoas ou esse relacionamento que já não deu certo, né? Essas expectativas de passado que você lançou para o outro ou para outra. As coisas só vão caminhar aqui, Gêmeos, se você tomar a decisão de ter e fazer uma vida diferente. Se você se colocar como protagonista da sua vida, sabendo que eu preciso tirar dela, o que eu preciso deixar nela, quais caminhos eu quero construir. Não tem fórmula mágica. É você com você tomando as decisões que precisam ser tomadas e reorganizando a sua vida. Tá? Conselho final para Gêmeos. Baralho cigano, Optioriô, salve todo o povo cigano, salve Santa Saracali. O caixão. A torre. A espiritualidade está pegando na sua mão para fazer esses movimentos de mudança. As nuvens. Ajudando você a sair desse estado de preocupação. Ajudando você a morrer para aquilo que deve ser morto e enterrado. Tô mandando ninguém fazer nada de mal para os outros, hein? Presta atenção.
metáfora. Tem que avisar porque tem gente doida, né? Deixar morrer o que precisa morrer para renascer. Sabe? É esse movimento que precisa ser feito aqui, meus amores. O que mais? A espiritualidade está muito próxima, ajudando você. Inclusive, esse vídeo faz parte desse movimento da sua espiritualidade, te ajudando a perceber tudo que nós estamos falando aqui. Olha lá, confirmando a espiritualidade, cachorro. Tá? Foi só para confirmar. Existem processos de transformação que a espiritualidade está muito ao seu lado, ajudando você na ressignificação na sua jornada, de finalização dessas situações que de fato não estão agregando em nada. É hora de você avançar, mas você precisa dar autorização para isso. Eu acredito que você vai conseguir, tá? Acredito. Volte para me contar como foi. Não esqueça de ver os outros signos fortes do seu mapa, a playlist do signo também, que está em algum lugar já aparecendo, tá bom? Beijo no seu coração, nos vemos na semana que vem e brilha!